Conosco Marcelo de Abreu Fernandes, ele é diretor de Segurança Pública em Estrela, e o Emerson Luiz Muscoff, que é biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Estrela. Eles vão falar sobre a evolução da Defesa Civil em Estrela, desde setembro, quando ocorreu a primeira grande cheia, e situação que é permanente em termos de evolução, porque tivemos em maio outras duas cheias, e foram duas cheias violentas, mas a maior delas bem no início do mês de maio. E é preciso uma atualização do trabalho e dos cronogramas de atividade envolvendo a Defesa Civil. Começando pelo Marcelo de Abreu. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia aos ouvintes. Como é que está indo a questão da Defesa Civil, constituição, trabalho, operadores da Defesa Civil, recursos, equipamentos? Paulo, a gente iniciou desde o início do governo em 2021, quando o prefeito Elmar Schneider cria a Secretaria de Segurança Pública. Ali se inicia todo um processo de melhoria constante na Defesa Civil, onde a gente tem ali aumento de equipe, investimento em logística, investimento em treinamento de pilotagem de embarcações, barcos, moto aquática, mais conhecida como jet ski, em parceria com a Marinha do Brasil. Treinamento de resgate com o Corpo de Bombeiros, o networking, que é muito importante, com as defesas civis aqui locais, Defesa Civil do Estado. Mais recentemente, nessa última enchente agora, trocamos muitas informações e continuamos nesse processo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, cidade de Osasco. Então, essa qualificação ela é constante e mostra resultados. Tanto que nós, todo esse vulto que teve dessa última cheia, agora dessa última enchente, não tivemos nenhuma morte em Estrela. Isso é difícil. É um resultado difícil de acontecer, mas ele vem aí como resultado de um processo que a gente começou lá em 2021, e permanentemente se vai avançando. Mais recentemente, agora a gente está finalizando a montagem de uma sala de situação. O que é a sala de situação? É uma estrutura ali onde se reúne no momento pré-evento e pós-evento, se reúne equipes ali que vão fazer alta gestão, a gestão da crise, a comunicação com a sociedade, o que está acontecendo, a interlocução com o Corpo de Bombeiros, com a Brigada Militar, para se ter a melhor resposta possível. Se fazer a mitigação do evento e principalmente a melhor resposta. Ainda mais quando chega no momento ali de retirar as pessoas, de preservar a vida. O objetivo maior é preservar a vida. O patrimônio nem sempre a gente consegue preservar, mas a vida é a prioridade. E a gente tem conseguido, com todos esses investimentos que não cessam ali, a gente tem conseguido atingir esse objetivo. Esse trabalho de embate, quando o fato está sendo registrado, você chama de mitigação, é importante. Agora, tem outras duas etapas, Marcelo, que também deveriam começar a ganhar uma atenção cada vez maior, claro, dentro das nossas possibilidades. Prevenção e depois da mitigação, depois desta fase de atendimento, quando o fato está ocorrendo, da acolhida, digamos assim, das famílias, como está sendo hoje a questão discutida, envolvendo abrigos, envolvendo situações solidárias. Estão falando de acolhimento solidário no Rio Grande do Sul, abrigos públicos, o processo de atendimento direto psicológico destas famílias, são outras duas etapas importantes, né? Com certeza, esse é um trabalho coordenado pela Secretaria de Assistência Social do município e que tem sido muito bem feito, muito bem organizado. Nós tivemos ali nessa enchente agora 7 abrigos, 7 locais. Não é fácil uma logística para 7 locais, 7 equipes médicas, transporte, preparo e fornecimento de alimentação. É uma logística bem complicada, mas o município de Estrela tem conseguido, se pegou um know-how muito grande, a cada cheia se melhora a forma de gerenciar, a gente acaba aprendendo, e consegue fazer uma entrega qualificada. Então, a gente percebe que rapidamente as pessoas são acolhidas, os seus pertences são retirados, levados para os abrigos, é montada uma estrutura de alimentação com 3, 4 refeições mínimas durante o dia. Os animais são atendidos também, uma logística que foi feita também para os animais. Então, apesar de todo o vulto dos eventos, se destaco esse último agora, está se conseguindo dar uma resposta muito boa para aquelas pessoas que precisam. Marcelo, pela sua formação, o cenário que se vislumbrou depois desta cheia do começo de maio, muito semelhante a um pós-guerra, ou uma situação de conflito armado, de guerra mesmo, de destruição, de bombardeio, de situações de prédios derrubados em situações de bombardeios e tal.
Não caberia buscar também um know-how por parte do Exército Brasileiro para estas pós-situações que nós nunca tínhamos vivenciado? Com certeza, a gente conversa e o que tu falou, Paulo, de um cenário pós-guerra, eu ouvi de um general do Exército que está com tropa. Ele falou, isso aqui parece um cenário de guerra, né? O próprio Exército nos falou isso. Então, sim, quando eu falo em network, em experiências que a gente está trocando aí com bombeiros, com defesas civis, a gente troca também com o Exército. A Marinha do Brasil é um exemplo, uma força armada, né, que a gente faz a qualificação para pilotagem de embarcações. E a parte de resgate, a parte de conhecimento, a parte de busca até e salvamento são ali qualificações que a gente quer buscar com o tempo. Então não se encerra nunca. A qualificação ela é permanente da Defesa Civil, sempre tem conhecimento, muito conhecimento, né? E a gente segue nessa linha. Daqui um pouquinho começar a incluir o Corpo de Bombeiros, né, que tem um trabalho também interessante, tem um know-how interessante. Às vezes falta a aparelhagem adequada, mas é um pessoal muito devotado, um pessoal muito... Não, com certeza. Nós já fizemos um treinamento no final do ano passado com o Corpo de Bombeiros do Estado, simulando situações ali de correnteza junto à barragem, ali, com a embarcação, justamente para operar numa situação dessas de enchente, né? E vamos seguir fazendo mais trabalhos, qualificando mais equipes, né? Para cada vez mais a gente ter a resposta mais qualificada possível. Pegando essa questão envolvendo estrutura de fato, que hoje temos à disposição em termos de barcos para auxílio nos resgates e até mesmo o aparato de caminhões para fazer o transporte dos materiais das famílias? Nós temos pela Defesa Civil, nós temos uma embarcação a motor, estamos aí buscando a aquisição de uma moto aquática. Temos embarcações a remo também, que são importantes em fases de resgate, em locais onde não há correnteza, são muito utilizadas, adquirimos recentemente mais uma. E na parte de caminhões se faz muita parceria com empresas privadas, locação de serviços, muitos voluntários atuam, né, se colocam lá à disposição. A estrutura de caminhões da Prefeitura Municipal ela é prontamente colocada à disposição. Então, se tem uma logística qualificada, né, num primeiro momento ali, acaba às vezes até atrapalhando. Se tiver muitos caminhões, por exemplo, onde era o Marmit ali com ruas pequenas, dá um congestionamento, então tem que se ter todo um controle logístico ali para o recurso demasiado acabar não atrapalhando, né? Isso é uma coisa que acontece, mas a gente tem conseguido sim atender bem nessa linha aí. Também está conosco o Eberson Luiz Muscoff, ele é biólogo da Secretaria de Meio Ambiente da Estrela e vai falar sobre novas réguas para monitoramento do rio. Tudo bom, Marcelo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes. De fato, um dos grandes problemas da gestão da enchente é a informação. A gente brinca, a gente tem vários colegas agora que são da área militar e a inteligência sempre é um fator crucial no enfrentamento de qualquer crise. E nós sempre dependemos muito das réguas do CPRM. E essas réguas, infelizmente, elas acabaram sendo levadas na última enchente, né? A régua de Estrela do Porto, ela foi arrancada, a régua de Encantado foi. Então, hoje nós vivemos um vácuo de informações. No dia de ontem nós tínhamos 4 réguas do CPRM funcionando na bacia do Rio Taquari. Só 4. Isso é muito pouca informação. Claro que a gente entende que é um custo alto, a manutenção disso é complicada. Então, em função de toda essa problemática, a Prefeitura de Estrela foi em busca de novas alternativas. E a gente conseguiu agora uma parceria com uma empresa de Porto Alegre, é uma startup de tecnologia, que justamente qual é que é o foco deles? Eles querem inovar pela simplicidade. Então as réguas que eles já instalaram, várias no Rio Guaíba e no Gravataí, são réguas que usam sinal de GPS, que é um sinal aberto que está aí à disposição. Então eles usam um receptor de GPS, que é algo comum, todos os nossos celulares têm, e eles botam esse sensor de GPS virado para baixo sobre o leito do rio. Então eles conseguem, pelo reflexo do sinal do satélite de GPS, avaliar a altura do rio, o nível do rio. E esse equipamento é muito mais barato e mais simples do que aqueles que o CPRM usa. A sonda fica fora da água, mais próximo ao leito do rio. Então mas fica um leitor, um sensor lá no leito do rio. Sobre ele. Ele pega só o reflexo então, o sistema que vinha sendo usado. Exatamente. Ele é mais simples, mais barato. Né? E o risco de ser levado pela água não é tanto, né? Sempre existe e depende do lugar. Por exemplo, nós vamos ter em Estrela, para o Porto de Estrela, 2 sensores. Um para medir perto do rio, no dia a dia, como hoje, por exemplo, e um outro que vai ficar em cima dos silos do porto, que fica, digamos, o solo lá é cota 26. O silo tem mais 32 metros de altura. Então,
Quero crer que nunca vai existir uma enchente desse nível. Então nós vamos ter 2 sensores para montar uma régua que vão nos dar segurança nos dias de crise, digamos assim. E essa primeira régua que está sendo instalada lá não é adquirida pela prefeitura. A empresa está vindo em parceria com a ANA e com o município para botar isso lá para... Só, Marcelo, uma das dificuldades que às vezes o satélite de baixa altitude, esses de 500 e 600 quilômetros de distância da Terra, que é o sistema usado, né? Uma das dificuldades que às vezes ocorre é quando há uma nebulosidade acentuada. Não Sim. vai dificultar esta leitura? Em princípio não, porque o que acontece é que se o satélite for apenas um emitindo e pegando, isso complica muito. E ele vai dar apenas uma medida por hora, por enquanto com a tecnologia que se tem. A gente já solicitou para a empresa que a gente quer 2 medidas por hora, de 30 em 30 minutos, para aumentar a nossa capacidade de previsibilidade. Mas acompanhando o trabalho de vocês aqui, vocês também acabavam relatando para os ouvintes, de hora em hora, o quanto... que é o comparativo que a população tem mais claramente. De hora em hora é uma previsão um pouco mais precisa. A régua do CPRM, ela é mais detalhista, ela fica dentro do leito do rio, média de 15 em 15 minutos, mas a gente entendeu que era melhor ter um sistema mais barato. E qual é a nossa proposta para a empresa lá? Vão ser 5 réguas, 3 delas no Rio Taquari e 2 delas, uma no Arroio Boa Vista e uma no Arroio Estrela, quando eles entram em Estrela. Porque um dos nossos problemas nas enchentes menores e médias é a interrupção de várias vias públicas do município por estes arroios. E não há nenhuma informação. A nossa equipe de trânsito do município tem que correr até as ruas e ver, fechou tal rua, fechou essa rua, fechou aquela. Com essas réguas vai ser possível organizar melhor isso e ter uma previsão, vai fechar a rua tal daqui a meia hora. Importante, Marcelo, você esclarecer a questão da aferição de números existentes, números comparativos sobre a altitude, sobre a questão do calado do Rio Taquari ali no Porto da Estrela, a altitude em relação ao nível do mar. Os números são aferidos, os números que passarão a ser interpretados e passados com os números que nós trabalhamos hoje. Uma das coisas mais importantes que a gente logo abordou com a empresa é o seguinte: a população de Estrela tem uma cultura ao redor da régua do Porto de Estrela. O que acontece? Se a gente for pegar no detalhe, a régua ela não está correta a 100%, mas ela está errada historicamente. Então, 55 centímetros. Isso aí. Então, o que a gente abordou? Não interessa o rigor científico neste momento. O que importa é a cultura da população. Então, vamos seguir mantendo a régua histórica e fazendo como o próprio CPRM faz. Se a gente pegar lá no site deles, eles botam lá a régua histórica, botavam, né, porque não existe mais, a régua histórica do Porto de Estrela e tinha lá um menos 55 centímetros, que é, digamos, o rigor científico. Nós vamos ter essa informação histórica relacionada à régua histórica do Porto Estrela. A equipe já está lá agora, nesse momento. Vão fazer todas as medições vinculadas à régua histórica física, que a parte baixa dela, dos 13 aos 18 metros, ficou, não foi arrancada, a física. Então é referenciada a régua histórica do Porto de Estrela. Os outros vão ser para a gente ter uma noção de como o rio está vindo, as outras réguas. Então elas vão ficar em outros pontos, com outras medições, aí como são réguas novas, elas não vão ser réguas que vão dizer em que momento ou em que posição está o rio. A régua do Porto vai ser referenciada à régua histórica. Tradicionais 13 metros. E como vai ser feita a divulgação dessas leituras? O município vai colocar isso, disponibilizar isso no site. Haverá um site para acompanhar. Sim, vai ser. Na verdade, ontem foi aberto o processo administrativo para contratação então das réguas, para contratação de uma estação meteorológica digital completa, porque essa é uma outra questão. Não é só de enchente que a gente vive também de enxurradas. Então é preciso ter essa noção. Vamos ter uma chuva bombástica em momentos. Bom, então é preciso ter a informação do que vai acontecer no entorno disso. E a contratação de um sistema de divulgação, né, que seja acessível a toda a população, aos meios de imprensa e tudo mais. Aberto ao público. Aberto ao público. Essa é a ideia. Não adianta ter informação e ficar guardada comigo na minha sala. Isso não resolve nada. Eu preciso da informação disponível à sociedade. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter essas réguas divulgadas da melhor forma que for possível. Contamos, inclusive, com a ajuda de vocês nesse sentido, né? O site vai estar aberto. E nós temos um outro projeto correndo paralelo, que está em fase aí de início da implantação, que é o de recolocar as placas dos nomes das ruas da cidade, que já estava previsto de ser feito ao longo desse ano, só que desta vez com as cotas de inundação que estão naquela rua. Então, o que acontece? No dia 2 de maio, eu atendi mais de 120 pessoas que vinham até a Defesa Civil pedindo, eu moro no endereço tal. Qual é a cota ali? E a gente estava dizendo, vai chegar em 33 a 35, no fim ficou em torno de 34.
Eu não tenho ideia qual é a cota da minha casa. A gente pegava, se era viável o acesso, a gente ia lá com a estação total, ou se não era, ia pelo Google e dizia, tua cota é tal. Assim as pessoas vão ter na rua. Na hora do aperto, basta olhar na placa, opa, a minha rua é 30, então se a enchente vai chegar em 30, eu tenho que sair antes. E a gente quer orientar até no sentido assim, não só aonde a minha casa pega, mas também aonde a minha via de acesso pega. Porque às vezes a minha casa é 30, mas a rua para eu sair é 27. Então eu tenho que sair antes. Então tudo isso a gente quer criar como o Blumenau fez. Né? Eu morei em Santa Catarina há muito tempo, estive em Concórdia, em Santa Catarina, em Chapecó, que pegou muita enchente. E numa enchente em Blumenau eu estive lá por 7 dias. Então eu vi como eles reagem lá. E essa questão da informação à população, usando os canais oficiais do município e os órgãos de imprensa, como vocês, é essencial, é fundamental. Marcelo, as iniciativas precisam ser elogiadas, tá? Sem sombra de dúvida, o que a Estrela está fazendo nessas situações que você está levantando é importantíssimo. Agora só tem um detalhe, né? De Encantado até aqui, as águas levam cerca de 6 horas. Se dissipam um pouquinho, tu perde 40%, 50% do volume, lá de Encantado até Estrela, que é a base de leitura, né? Tem a questão do Forqueta, que interfere 30%, 35% no volume de água do Taquari quando ele encharcalha. Depois Mussum, Santa Teresa. Nós precisamos desta orientação semelhante assim, com pequeno risco de se perder as leituras, especialmente na parte de Sirma, para nos orientar de forma preventiva. Tem algum processo de evolução nessa discussão regional? Eu acredito muito na questão exemplo, tá? Como a gente está entrando num sistema que é de baixo custo e a gente está propondo é de baixo custo. E é precisa essa régua, porque sim, a gente vai ter 2 unidades de medida. O Serviço Geológico do Brasil está na região, inclusive, reinstalando as réguas. Sim. E aí a gente vai ter essas 2 fontes de informação aqui no Porto de Estrela. Uma coisa que precisa ficar bem clara para a população é assim, eu lembro que no dia 2, 3, 4, ali houve muita discussão na região toda, porque havia a régua de Estrela sendo divulgada e a régua de Lajeado sendo divulgada. Aí a discussão era, qual está certa? E a resposta é simples, as 2. Acontece que nenhuma das 2 era a régua do Porto, que não estava mais acessível. O ideal seria ter mantido, o Paulo tem toda a razão, manter a régua do Porto, mas não tínhamos mais acesso. O que Estrela fez? Nós pegamos 3 pontos da cidade, onde a gente tem a mancha demarcada de onde a enchente chegou com 30 metros na enchente de setembro do ano passado. A partir desses 3 pontos, os nossos engenheiros civis, topógrafos, com uma estação total, que é um equipamento de alta precisão, eles mediram proporcionalmente. Bom, se a água está aqui, quanto ela estaria no Porto de Estrela? Isso tem margem de erro? Tem, da ordem de 30 centímetros por aí. Sim. Então, assim, a nossa medição é exata. É o que foi feito sobre a cheia de 41, se convencionou os números. Isso aí. Então, essa medição era exata? Não, exata não era, mas ela era proporcional e coerente. Tá? Então o Lajeado estava errado? Não estava errado. Era só ponto diferente. Se eu medir, por exemplo, no centro de Estrela, tem uma diferença brutal de lá até o Porto. Então vai dar diferente. Está medido errado lá? Não. O que acontece é que a gente tem que tentar preservar, por isso, essas nossas réguas em duplicidade no Porto, para que numa eventual enchente muito grande a gente mantenha a medição do Porto de Estrela. A gente entende o porquê o CPRM migra para Lajeado, porque isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Né? Por exemplo, no próprio Porto de Estrela, se eu pegar e instalar uma régua no lado de Estrela e no lado de Lajeado, tem diferença. Não há uma equalização? Não. As águas não se... Não. O que acontece é o seguinte, se nós estivéssemos falando de um canal retilíneo, redondinho, bonitinho, sem correnteza, teria. Como São Gonçalo, por exemplo. Isso, ou em linha reta. Se a gente olhar na imagem de satélite, vocês podem verificar isso, o rio vem fazendo uma curva e o final da curva é o Porto de Estrela. Numa curva, o que acontece? É como uma moto. Ele inclina. É esse o argumento que estão começando a levantar em relação ao Lago Guaíba também, né? Que é uma inclinação. Até essa questão de ser lago ou não ser lago é... Sim, mas a inclinação do Guaíba. Sim, ele tem inclinação. O relevo dele é acidentado. Se a gente pegar, na verdade, ali pelos 32, 33 metros, o rio estava onde? Aqui no centro de Lajeado e no Porto de Estrela. Ele estava bem para fora. Então, o relevo da cidade era o relevo submerso do rio. E esse relevo interfere. Se a gente pega, por exemplo, as ondas de Nazaré, em Portugal, que são famosas, né? Por que formam aquelas mega ondas? É o relevo do solo submarino ali que provoca isso. Então, o relevo submerso do rio Taquari provoca alterações no movimento da água. E nós estamos falando de 21 metros de água acima do normal. Isso é um volume absurdo de água. Com uma vazão gigantesca, que a gente nem sabe exatamente quanto foi, porque os equipamentos foram embora, né?
Então, é um volume de água muito grande, passando em alta velocidade sobre um relevo acidentado. O rio trabalha de forma totalmente heterogênea. E isso gera diferenças, às vezes, de 50 centímetros entre um lado e outro do rio. É algo muito violento. Num dia como hoje, com o rio nos 13 metros, se eu esticar uma trena laser ali, talvez dê uma diferença de 1 centímetro, meio centímetro. Mas no auge da enchente é violento. Quando é que você imagina estará implantado o sistema? A régua está sendo instalada nesse momento. Instalada, não é testada, é instalada. Instalada nesse momento. Ela deve ficar pronta até o final do dia, porque envolve toda uma série de verificação do equipamento, e ela vai funcionar no final de semana em escala de teste. Então, a princípio, segunda-feira, a gente já começa a divulgar os dados, se tudo correr bem. Né? É um sistema simples e autônomo, mas que ele nunca foi instalado numa altura tão grande como a gente está fazendo agora. Como assim altura tão grande? Porto Alegre basta botar um poste de 5 metros que não pega. Né? Ainda não tem o site, vai ser criado isso. Inicialmente vai ficar no site da Prefeitura de Estrela. É porque já é uma preocupação agora, entre domingo e segunda, há uma preocupação de um volume maior do rio. Essa instalação estava prevista para ser feita semana que vem. A gente entrou em contato com a empresa, a Prefeitura de Estrela instalou o poste lá na área do porto e disse assim, ó, nós vamos fornecer toda a infraestrutura para vocês, caminhão MUC para levantar o equipamento sobre o poste. Acelerem isso porque a gente tem previsão de cheia semana que vem. É um poste reforçado. É um poste de concreto, só que nem o nosso prédio de alvenaria ficou lá. Né? Mas como é uma régua que vai ser formada por 2 réguas, quando a enchente chegar lá perto e por acaso derrubar o poste, tem a outra que vai estar lá em bypass. Num ponto mais alto, só que o que acontece? Com o rio no leito normal, ela não alcança a água. Quando o rio passar por cima, aí ela vai começar a medir. Aí entra a segunda em ação. Exatamente. Que essa vai ser instalada mais tarde, porque felizmente não temos previsão de nada tão... Então talvez até segunda-feira ela possa já divulgar as primeiras informações. Sim, eu acredito que sim. Muito bom. Né? Então, assim que for possível, a gente entra em contato com vocês e começa a divulgar, porque a nossa intenção é justamente essa, divulgar para toda a população. Tomara que isto se propague para o restante dos municípios, especialmente da região mais alta. A gente entende Tem que se fazer pela Ambate uma discussão dessa. É a ideia, mas o que até por orientação do prefeito a gente disse assim, quando a gente fica muitas vezes discutindo... Muito amplo, aí fica devagando. Não sai do lugar. Exatamente. Estrela vai fazer sua parte e vai mostrar o caminho, como se faz. Se os outros municípios entenderem que é adequado, e não é uma coisa assim, não é uma concorrência com o CPRM, a gente precisa deles. O trabalho deles é fundamental. Sim. As informações que eles nos fornecem são essenciais. É mais uma fonte, é mais um fator aí de correção das informações para ampliar a nossa capacidade de prever as catástrofes. Parabéns, Marcelo. As iniciativas, essa da placa de rua é muito interessante também. De orientar sobre a questão da altitude, a cota daquela via pública, porque tem muita gente que vem de fora se instalar aqui na região e não tem conhecimento, a menos que quem já enfrentou uma situação de cheia, não tem o conhecimento sobre essa questão de cotas, né? Muito obrigado, viu? Marcelo e o Marcelo de Abreu Fernandes, que é diretor de Segurança Pública, e o Emerson Luiz Muscoff, que é biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Estrela. Essas informações do Sistema Novo de Réguas, já a princípio, claro, se tudo der certo, já a partir de segunda estarão disponíveis. Não se tem ainda o site, por enquanto, no site da Prefeitura de Estrela, mas se houver alteração, vai ser devidamente divulgado.